Olá, meus amigos! Esse vídeo é para você que comprou uma garrafa térmica da marca Wolf Attack. Primeiramente, muito obrigado! Cara, você tem a certeza que você comprou um produto com alta tecnologia, realmente de muita qualidade. Mas para que você possa utilizar sua garrafa por muito tempo, esse vídeo aqui é para te dar algumas dicas de manutenção, de uso, de conservação. Porque igual essa minha garrafa aqui que eu estou usando ela, cara, eu já estou, acho que uns 2 anos e ela está perfeita ainda, tanto na questão da funcionalidade como do visual. E as dicas que eu vou passar aqui, galera, servem para todos os modelos de garrafas térmicas da marca Wolf Attack, tanto a de líquido como a destinada exclusivamente para café. A primeira coisa, cuidado. Pessoal, essas garrafas elas são confeccionadas em aço inox. Mesmo sendo um material muito resistente, você tem que ter muito cuidado para não deixar cair ela. Por que isso? Porque depende do tipo da queda, ela vai amassar. E amassando, pode ser que ocorra que estrague o sistema interno da garrafa. E isso vai fazer com que ela perca a capacidade de conservação da temperatura, tanto do líquido frio como do líquido quente. Pessoal, amassar uma garrafa, inclusive, é um item que perde a garantia dela. Então você tome muito cuidado com isso. Segunda coisa, é a questão de você fazer a lavagem, a higienização dela. Não usem materiais abrasivos. O que significa isso? A palha de aço, conhecido como bombril, ou até uma esponja que seja muito abrasiva. Por quê? As garrafas, elas têm a pintura de epóxi, que é uma ótima pintura, muito aderente. Mas se você passar um material aqui bem abrasivo, ela vai riscar. Então, qual que é o ideal? É você usar uma esponja macia com um líquido, né, que é um detergente neutro. Então você consegue lavar ela sem problema nenhum, que ela vai manter por muito tempo. E a terceira dica, que é para você ter muito cuidado, é a questão de você colocar o líquido dentro e colocar essa garrafa dentro de um freezer. Por que isso? Porque quando o líquido ele se transforma para o estado sólido, né, quando ele congela, ele expande. Você expandindo dentro, você pode danificar sua garrafa. Então é algo também que vai prejudicar e vai diminuir o tempo de vida útil da sua garrafa. Então tome muito cuidado com esses 3 itens que você pode ter certeza que a sua garrafa vai durar por muito tempo. Agora a primeira dica de uso, você recebeu a garrafa na sua casa. Qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Você tem que higienizar ela. Por quê? A garrafa ela saiu de um processo produtivo, né? Ela estava numa fábrica, ela foi embalada, ela ficou armazenada no nosso estoque, ela passou pela parte de transporte até chegar na sua casa e nesse tempo todo ela pode ter tido contato com poeira, sujeira, etc. Então a primeira coisa que você tem que fazer, faça a lavagem com sabão líquido neutro, esponja macia, higienize ela com água fervendo. Então você pega uma caneca, ferva a água, coloque dentro, depois que você lavou a garrafa, então você deixa a garrafa uns 5 minutos com a água quente até a borda, a tampa também deixe dentro da água, porque aí você vai estar higienizando ela para você começar a utilizar a sua garrafa sem problema nenhum. Então essa é a primeira situação que você tem que fazer no primeiro uso dela. E falando de higienização, pessoal, agora você está usando a garrafa por muito tempo, ao longo do tempo, né, às vezes de forma semanal ou diária, conforme você achar que seja necessário, também depende do tipo de uso dela, né, você precisa higienizar ela. Então, as dicas são o seguinte, é lavar, igual eu já expliquei para vocês, com a esponja macia, sabão detergente líquido, neutro. A segunda dica, você sempre esterilizar ela com água quente, então isso é muito importante. A terceira dica, às vezes, quando você até compartilha essa garrafa, que não é ideal, ou você toda hora está colocando ela na boca, né, porque o bico é para isso, de tempos em tempos, pelo menos uma vez por semana, depende, né, do tipo do uso, é importante você fazer a higienização mais profunda dela. O que significa isso? É você encher a sua garrafa de água e colocar
1 colher de bicarbonato de sódio. Por quê? Você coloca esse bicarbonato, ele vai matar todas as bactérias, ele vai higienizar a sua garrafa. Então você coloca o bicarbonato, deixa alguns minutos, uns 5, uns 10 minutos, e depois você lava ela normalmente e pode utilizar. Uma outra coisa que você pode fazer, caso você não tenha o bicarbonato, é você usar água sanitária, a famosa cândida, né? Então você vai encher também de água, você vai colocar 1 colher de cândida e vai deixar uns 10 minutos, porque a cândida ela mata tudo que tem de bactéria. Então isso é muito importante também para você higienizar ela. Só tome muito cuidado quando você vai utilizar a cândida, porque às vezes tem tampas das garrafas que elas têm o nylon. Se você tiver o contato do nylon com a água sanitária, vai manchar, então vai estragar. Então o que eu recomendo? Cara, água sanitária só quando for tampa mesmo, sem o nylon, e para você colocar dentro da sua garrafa. Uma outra situação muito importante que a gente precisa destacar. Quando essa minha garrafa aqui, eu só coloquei água até hoje, mas se em algum momento eu tivesse colocado algum líquido que tenha sabor, o sabor ele vai ficar impregnado na garrafa por um tempo. Então, às vezes acontece da pessoa comprar uma garrafa dessa, começar a colocar, usar para outra finalidade e ela ficar com cheiro. Por exemplo, às vezes você colocou uma bebida alcoólica, você colocou um chá, então saiba que isso pode acontecer. E aí, para você tirar o cheiro, cara, ele demora algum tempo. Você vai ter que higienizar ela e ela vai perdendo o cheiro ao longo do tempo. Então, saiba disso. E outra coisa, quando você tem uma garrafa de café, o que acontece? Com o tempo, o inox dentro, ele tá no inox, né, na cor prata, ele vai escurecendo, ele vai ficando na cor do café, porque o café, ele mancha mesmo, né? O café é um líquido que, cara, ele mancha os nossos dentes, por exemplo. Então, o que acontece? Isso não é um defeito. Você vai pegar a sua garrafa, igual eu tenho uma em casa, que eu estou há mais de 1 ano usando ela, e de tempos em tempos ela fica escura. O que a gente precisa fazer? Pegar uma esponja, colocar dentro com sabão, dar uma esfregada tal, ou uma esponjinha própria, uma escova própria para limpeza de garrafa, e você consegue tirar essa mancha do café. Mas saiba que isso não é um defeito, isso é um decorrente do uso, é algo que vai acontecer. E agora, pessoal, uma coisa muito importante, referente à conservação de temperatura, que é algo que gera muitas dúvidas dos nossos clientes. Essa garrafa, ela conserva líquidos quentes até 12 horas e líquidos frios até 24 horas. Mas, às vezes, tem pessoas que se confundem nisso. Por quê? É algo, pessoal, que possui muitas variáveis. Primeiramente, a variável do clima externo, da onde você está. Então, uma pessoa que mora num local muito quente, a garrafa ela vai responder diferente de uma pessoa que mora num local com clima mais ameno. E tanto isso para o líquido frio como para o líquido quente. Então acontece o seguinte, a primeira coisa que vai interferir na conservação da temperatura dentro, isso tanto faz para o líquido quente como para o líquido frio, é o número de vezes que você abre a tampa da sua garrafa. Então isso significa o que na prática? Significa que se eu enchi ela com água, com gelo dentro, está bem gelada a temperatura, se eu abrir essa garrafa 20 vezes, por exemplo, no dia, ela vai manter a temperatura bem de um tempo menor do que se eu tiver com ela fechada e não abrir. Isso é uma coisa lógica. Então saiba que todas as vezes que você está abrindo a sua garrafa, você está fazendo com que ela perca o poder de conservação de temperatura. Por que isso? Porque a garrafa ela utiliza o seguinte sistema para manter a temperatura. Ela é confeccionada com 2 paredes, ela tem um vácuo por dentro, mas ela não tem nada externo, ela não tem nada que faça com que mantenha a temperatura. Por exemplo, ela não tem nenhum fator de calor ou de fator de frio. Então o que faz conservar a temperatura? Quando você coloca líquido frio, você veda ela, então esse contato com o lado externo, ele diminui devido à parede a vácuo. Então toda vez que você abre e fecha, você vai perdendo isso, entendeu? Então é muito importante deixar destacado isso. Outra coisa, se você, por exemplo, tem uma garrafa de café, essa garrafa é para capacidade de 1 litro. Se você encher ela com 300 ml, você tem um espaço maior aqui de ar. Então esse ar que está dentro, ele faz com que a temperatura do café perca mais rápido. Então, qual que é a dica? Se você quer que conserve mais a temperatura, mantenha sempre a garrafa cheia. Esse é uma coisa que,
não só com a garrafa da Wolf, mas toda a garrafa de qualidade funciona dessa maneira. Mas tem uma dica de ouro aqui do Toninho, para que a sua garrafa ela ofereça a maior proteção térmica que o sistema permite. Que é a seguinte, pessoal, se você vai colocar ela com líquido frio, você quer colocar uma água gelada, o que você pode fazer? Antes de você colocar o líquido que você vai tomar, coloque um líquido gelado, dê uma rodadinha, esfregue bem ela, né? Chacoalhe ela e jogue esse líquido fora. Por que isso? Porque quando você joga esse líquido frio dentro, as paredes internas elas já vão esfriar. Então, quando você coloca o seu líquido frio, que é o que você vai tomar, né? Cara, ele vai haver uma perda de energia menor, então vai conservar por mais tempo. E essa dica também serve ao contrário. Por exemplo, todo dia de manhã eu faço café na minha casa. O que eu faço? Eu fervo uma jarra de água, eu coloco dentro, fecho, faço minhas outras coisas tal. Quando eu vou fazer o café, eu despejo fora essa água quente e já venho com o café dentro. Inclusive eu já faço até direto o café na garrafa. Então ele vai conservar mais tempo a temperatura. Por quê? Porque a garrafa, a parte interna dela já está quente ou no primeiro exemplo ela está fria. Então faça isso que você pode ter certeza, cara, que a sua temperatura da garrafa ela vai permanecer por mais tempo. Mas só para ter ideia, eu vou pegar uma colinha aqui que é um exemplo que eu vou dar para vocês como funciona essa situação de manter a temperatura da garrafa. Isso aqui são números, não são números aproximados, mas é para você ter uma ideia como que funciona essa questão de 12 horas ou de 24 horas. Por exemplo, meus amigos, quando você coloca um líquido gelado aqui dentro, né? Cara, se colocou um líquido com gelo ou mesmo sem gelo, bem gelado, vamos supor que a temperatura inicial do líquido comece com 3 graus. Após 15 horas, ele vai estar com 10 graus. Após 20 horas, isso se a garrafa ficar fechada. Após 20 horas, 12 graus. Após 22 horas, 13 graus. E após 24 horas, 14 graus. Significa o quê? Que você partiu de 3 graus e depois de 24 horas ela está com 14 graus. Ela manteve a temperatura gelada, mas obviamente ela não tem a capacidade de manter a mesma temperatura do início. Isso é normal, pessoal. Isso não significa um defeito. A garrafa, nenhuma garrafa no mundo consegue conservar a mesma temperatura. Por quê? Porque tem as questões externas. O mesmo exemplo quando tem líquido quente. Então eu enchi a garrafa com líquido quase fervendo. Então a temperatura inicial começou com 94 graus. Então, após 2 horas, esse líquido dentro estava com 75 graus. Após 4 horas, 65 graus. Após 6 horas, 60 graus. Após 8 horas, 50 graus. E após 12 horas, 15 horas, no caso 15 horas está marcado aqui, 40 graus. Então ele foi perdendo essa capacidade, né? Ele partiu de 94 graus e depois de 15 horas para 40 graus. Significa que essa água está quente ainda. Aí você vai pensar, pô, a garrafa está com defeito? Não, ela não está com defeito, ela está mantendo, né? Porque se você não tivesse numa garrafa térmica, se você tivesse colocado esse líquido 90 graus num copo sem capacidade térmica, depois de 3, 4 horas, ele já estava na temperatura ambiente. Então esse é o segredo da garrafa térmica. Então, pessoal, estão aqui algumas dicas, né? Como você vai manter a sua garrafa aí por muito tempo, você vai utilizar ela, você pode ter certeza que é um produto de extrema qualidade. Eu estou utilizando a minha aqui, cara, já tem anos já que eu uso essa aqui, e a minha de café também já tem mais de 1 ano, desde que foi lançado o produto. Cara, eu uso todos os dias e ela atende de forma perfeita. Mas, caso você precise de algum atendimento referente às suas garrafas, aqui na descrição do vídeo tem o telefone, tem o contato do nosso saque. Você pode entrar em contato conosco, até alguma outra dúvida que eu não tenha esclarecido nesse vídeo, que a gente está à disposição para estar te ajudando, estar te auxiliando. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí pela confiança ao adquirir um produto da Wolf Attack. Valeu, um grande abraço!